Gente, eu tava falando que o meu cliente tava na área de cópia, uma imagem. Era o link do Discord, sim. Ela não entendeu nada. Não, apaguei, sem querer. Mudar coisas do trabalho, tudo bem, né? Até aqui. Gente, banda. Deixa eu ver. Olha, Jaque. Boa noite, Jaque. Boa noite. Olá. Olá, Cris. As de fé. Gente, As de fé aqui. as de fé. Isso. É isso, né? A gente vai puxando. É que, nossa, a gente tá muito. Eu acho que nós três estamos muito motivadas no Kotlin. Então, vamos ver se aparecem umas eu paguei meninas. R$300 no livro, né, cara? Vai ter obrigação de ler isso aqui. É investimento, né? A gente sabe o valor que tem. E Porque eu não gosto de estudar pelo computador, sabe? Tipo, PDF, ou até mesmo no Kotlin. Uhum. Não é minha vibe, eu preciso rabiscar. É bom. Eu tô começando a tomar o gosto agora, assim. Mas depende do livro. Por exemplo, esse eu tô achando muito bom de ler, assim. Eu achei ele muito bom, muito. Apesar de ter coisas com. Eu acho menos denso do que o Java efetivo, por exemplo. Agora que eu consigo comparar. De leitura, assim. O Java efetivo era tenso. Mesmo sendo em inglês. Assim, tá, eu tô lendo assim mesmo em inglês, meio que tentando traduzir. Legal. É fluido, assim, né? Um pouco mais leve, fluido. Mas Java efetivo pegou pesado, hein? Nossa! Ele foi punk. Parece uma pedrada que dava, assim. Mas eu acho que não é que o assunto em si, assim, a forma que escreveram, eu acho. Sabe, eu não sei, eu acho que a forma que foi escrita, assim. Eu não sei se tinha uma forma melhor pra fazer de escrever. Mas eu acho que faltava base pra gente também, né? Tipo, coisas que a gente viu, assim, generics, né? A gente viu bem por cima, né? E ele vai ali e pega fundo, né? Pode ser que. Pode ser agora, de repente, se a gente ler de novo, né? Fique mais tranquilo. Ó, meninas, eu não sei, meninas não, né? Mulheres. Deixa eu ver aqui se não vai entrar. Bora. Bora, vamos começar. Aí quem vem. Pra gente não se atrasar aqui. Você foi no do Algoritmos, Jaque? Conseguiu acompanhar? Não, eu parei de trabalhar às 7h30. Não deu. Hoje não rolou, mas eu queria muito, de verdade. Às vezes não dá. Ó, eu acabei pegando vamos começar aqui. Vocês já estão vendo, né? Que eu resolvi pegar. Deixa aqui do Leitinity aqui, ó, que foi comentado. Eu peguei o gancho do último, só pra não deixar em branco aquela parte ali, que a gente vai falar depois, mas eu tava muito curiosa pra saber o que é. Pelo menos o resuminho do resuminho aqui, só a frase. Vamos começar por aqui e depois a gente vai pro último exercício que a Cris já tinha feito, né? Inclusive as classes já estavam prontas. Vamos lá, deixa eu colocar aqui pra gravar. Então, estamos começando aqui mais um encontro do Kotlin em Ação, dia 16 de abril de 2025. A gente está no capítulo 4, né? Continuando aqui com a partir do 4.3.1.
que a gente viu aqui um pouquinho do toString, né? E só que antes passou uma partezinha aqui que foi bem pouquinho aqui, ó, falando sobre properties que a gente vai ver logo adiante, mas eu resolvi fazer um resuminho só pra gente começar na maciota aqui. Deixa eu só, eu tenho mania de deixar uma musiquinha de fundo, vou tirar aqui pra não incomodar. E vou dar um presentation aqui. Outras informações sobre propriedades aqui, que a gente vai ver mais tarde, inclusive, mas só pra gente tirar a curiosidade que a pessoa tinha aqui, do tal de late init, que é uma palavra reservada, né? Que é colocada em algumas propriedades. E eu já tinha visto antes, não sabia o que significa. Mas tem tudo a ver com o próprio nome, né? Em inglês, se for late, é tarde, né? E init é inicialização, então tem inicialização tardia aqui. Permite declarar uma propriedade não nula, um var, né? Mais variável mesmo, porque se for val, ele é imutável, né? Então, só tem esse recurso assim, mais útil no var. Então, é uma propriedade que coloca no var aqui, sem inicializar ela imediatamente, adiando para ela ser inicializada depois, com a certeza que vai ser inicializada, né? Então, ele vai adiar a atribuição para depois da construção do objeto. O late init em Kotlin serve para adiar a inicialização de uma variável não nula, geralmente quando você não pode ou não quer inicializá-la no momento da declaração. Aí, mas tem certeza que ela vai ser inicializada em algum momento, né? Então, é para isso. Aí eu dei uma olhadinha só assim, em que casos que isso é útil, né? Por exemplo, com frameworks, né? No Android tem um recurso muito bom, porque no Android tem um tal de onCreate em cada classe. Quando a gente cria uma tela, tem um onCreate lá, quando tu inicializa uma tela. Então, geralmente, a gente faz as inicializações ali. E então, é bem usado no Android esse recurso aqui. Depois eu vou utilizar mais. E aí, a gente vai ver no capítulo 7.9 os exemplos, né? Outra propriedade é o lazy. O lazy, que comenta ali a propriedade, serve para inicializar uma variável somente na primeira vez que ela for acessada, né? Ou seja, ela vai ficar desse jeito, quando daquele valor. Isso só é chamado de inicialização preguiçosa, que é o lazy initialization. Quando a inicialização de um objeto é cara, né, é muito custosa e não é necessária de imediato, você pode usar o lazy para economizar. Aí, então, assim, isso aqui ainda ficou. Eu entendi mais ou menos, eu vou precisar ver exemplos melhor, assim, para entender esse lazy. Perdão. E aí, No lazy eu não me lembro, não. De usar? De ter usado? É bem interessante. Tu vai lá e cria uma variável, e aí daí tu bota by lazy e abre uma chaves, sabe? E aí tu coloca a implementação ali dentro daquela chave, declarando a variável. É bem diferente. Eu bati aqui no ChatGPT. Uhum. Ele realmente tem essa estrutura, eu nunca tinha visto essa estrutura. Uhum. Eu tenho aqui até pra. Eu não quis entrar porque a gente vai ver depois, né? Uhum. Mas eu acho que é só por curiosidade mesmo, pra não deixar batido. Mas é bem interessante. Tu cria a variável, meio que tu cria uma implementação, né? Tu abre umas chaves ali.
Tipo, deixa eu ver aqui. Acho que eu tô com... Acho que eu tinha visto os exemplos aqui. Só pra mostrar mesmo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Só pra ver como é que é aqui, ó. Tem um exemplo. Database Manager. Aí abriu uma conexão, né? Aí tu bota by lazy e abre o Chaves. E coloca o driver aqui dentro, por exemplo. Que diferente. É. By lazy. O Latenit eu vejo bastante em teste. Tipo, declara variável, depois inicializa mais pra frente. Isso, eu também uso bastante em teste o Latenit. Mas o Lazy eu nunca tinha visto. Assim, quando eu falo nunca tinha visto, é em caso, tipo, de utilização real, sabe? Que às vezes a gente entende o conceito, mas queria ver, tipo, em projetos da empresa, algo do tipo, para ver como foi a aplicação. Mas bom conhecer, né? Tipo assim, olha só, o que dá pra entender? Eu vou criar essa conexão, pelo que tá falando no texto, ele não vai ser consumido agora, né? Mas quando eu usar o banco, ele vai passar por aqui, quando ele for chamado, né? Eu tô criando aqui, declarando, né? Isso é uma declaração. Quando eu chamar o lazy lá depois em algum lugar do banco, a connection, né? Quer dizer, ele vai inicializar. E deu. Vai ser uma... Então não é imediatamente quando ele passa aqui, né? Mas quando eu for usar a variável, ele cria. Porque por exemplo, custoso. Nos outros casos ali, no late init, ele pode ser inicializado, por exemplo, no onCreate. Toda vez que ele entrar no onCreate lá do Android, por exemplo, ele vai passar e vai inicializar toda vez que eu entrar no método. Mas aqui não, é uma vez só para economizar recurso mesmo. E tem o const, que é o const. Usa o const quando você precisa de um valor fixo e conhecido desde o momento da compilação. Isso é útil, por exemplo, para nomes de chaves, configurações fixas, etc. Daí vai ser visto no... Eu não entendi muito bem, assim, mais ou menos... Porque, assim, o constante, pelo que eu li, assim, porque ali fala bem um texto curtinho mesmo, sobre isso. Const você pode usar para variáveis de configuração. A gente pode colocar no application YAML, aí é YAML. Aí, assim, vamos supor que você usa uma classe que você está padronizando algumas chaves. Ou até mesmo para criar... Como que era o nome daquilo que a gente fazia no Java? Que tem também, tipo, criação de... Como se fosse criação de enum, sabe? Uma constante, Na mesma né? pegada. Uma constante. Então, sim, Mas é a bom... diferença é que na constante do Java, ela é em tempo de mais de execução. E a diferença no Kotlin é em tempo de compilação, ela já é, pelo que eu entendi. O comportamento é bem parecido, mas tem essa vantagem. Makes working with annotation. Mas aqui ele tá dizendo de anotação também, né? More convenient. Eu vou falar bem a real que esse texto aqui eu não entendi muito bem sem pesquisar ali aonde que eu vou usar. Porque aqui tá falando em annotation. Você já usou essa aqui? Já usou o const? Para algum recurso? Não me recordo agora. Que é pra chave. Mas se for pra chave, aí o que eu consegui do resuminho é aquilo ali, né? Quando precisa de um valor fixo, aí eu entendi mais ou menos em tempo de compilação. Porque ele além de execução, na compilação também, ele já fica fixo. Já imputa aquilo dali, né? Isso. Beleza. Agora vamos pro... Ah, tá. E aqui tem uma tabelinha só pra diferenciar um do outro aqui.
porque eles têm uma comparação aqui. O Late Init usa mais var e o Lazy em val. A inicialização no Late Init é manual em algum momento e o Lazy é automática, porque ele fica lá, né? Fica lá já a implementação fixa. Mas daí ele usa na primeira leitura. Tipos primitivos, apenas objetos não primitivos e o Lazy apenas objetos. Uso comum aqui, o Android Views, injeção de dependência de framework é muito usado, por isso que talvez você tenha visto mais aqui, porque é bem usado em framework para injeção de dependência. E aqui, propriedades pesadas e computações caras. Legal essa diferenciação, porque daí a gente já tem um pouco de comparativo dos usos. Esse aqui é o slide que a Cris já tinha feito, né? É só continuar pra gente ver ali o exemplo. Então, tem os métodos padrão da classe Object, que já tem, né? Bem conhecido, a gente já conhece o toString, o equals, hashcode. Mas, pelo que eu entendi, ele tem comportamentos diferentes do Java, em alguns casos ali. Por exemplo, o equals, aí a gente vai ver ali, né? Vai fazer alguns testes com o toString, com equals, que é diferente do comportamento Java. O Kotlin com equals, ele já valida o valor das coisas. Sendo que no Kotlin, no Kotlin equal ele já valida o valor. E no Java eu precisava dar um ponto equals para conseguir validar o valor. E às vezes a gente se esquecia, né, se esquece e tá acostumado a fazer o equals com primitivo e acaba botando isso para validar a referência, o valor, e dava uma confusão. Classe string, né? Que a gente fazia igual, uma string e não dá certo, tem que ser o equals, né? Exato, e ele não dá erro, né? Assim, ele até aceita, mas aí o resultado vai ser diferente. Então o Kotlin veio com essa melhoria, mais uma coisa, né, para puxar a sardinha, que eles já, né, considerando isso, para evitar erros, eles já implementaram dessa forma que o equal ele já valida os valores primeiro e depois ele valida a referência. E com equals 3, ele valida a referência do objeto. Olha que legal, bem mais simples, né? Não precisa. E aí quando tu chama o equals, ele entra na implementação do equals, se tiver. O override lá. Se tiver, ele entra aqui. E o hashcode, vamos pro código que ficou melhor. Eu tava tentando entender aqui, mas deu um nó na minha cabeça um pouquinho, porque o Java é diferente, né? Daí tem um comportamento. Aqui eu vou... Eu deixei tudo comentado que era para ver funcionando o padrão, né? Sim. Se você não der override no toString, no hashcode, como que ele funciona, né? Exatamente. Eu peguei a visão, entendi. E que foi bom. Isso que eu fiz, eu executei sem... vem cá, por que ela deixou tudo no comentário? Vamos entender. E é isso mesmo. Aqui os valores estão iguais, né? E aí aqui ele printa, não tem implementação nenhuma, né? Só objeto. Printa pra ver, aí dá pra ver que ele tá imprimindo os endereços, né? Porque ele o endereço do objeto na memória ali, a referência. E tá diferente. Beleza? Aí eu dou um equal de um com o outro, são objetos diferentes, só que tem o mesmo valor. O que ele faz? Ele diz que é false, né? Porque a referência deles são diferentes.
Então ele tá comparando, no meu ver, uma coisa com a outra, esse aqui de cima, né? Ele tá comparando esse aqui de cima com esse aqui de baixo. Aí tá diferente, beleza. E aí quando ele imprime o hashcode, o hashcode é um endereço, né? O hashcode value general. Esse aqui é o endereço ou o hashcode é o endereço da memória? É um cálculo. O hashcode é um cálculo que ele faz, né? Depois ali em cima tem uma implementação do hashcode. Sim, Ele usa as propriedades do objeto, né? Para calcular um valor único ali para o objeto. eu vi, tipo, ele cria um número mágico aqui, né? Uhum. Calculando com o hashcode, mas ele é um valor fixo, né? Pelo que eu entendi, para cada um. Isso. Mas enfim, mas não tem nada a ver com o endereço. O Não, endereço da memória. Talvez esse cara aqui tenha a ver, esse aqui, né? Depois do arroba. Esse finalzinho aí que eu acho que é endereço. Porque primeiro ele imprime o tipo da classe, né? E depois ele joga o endereço de memória. Boa. Eu sabia que um desses aí tinha a ver. Bom, daí ele tá imprimindo o hashcode de um com o outro e tá diferente, porque são objetos diferentes, né? Só que eles têm o mesmo valor, tudo bem, faz sentido, tá tudo certo, né? Se a gente vier aqui e der um... Ele tem, ó, se eu vier um equals... Ele não vai dar erro, porque existe esse... Né, por baixo dos panos existe esse método equals no objeto. Só não está implementado aqui. Ele vai dar o mesmo resultado. Porém, ele vai ficar ali dizendo que ele dá o replace. Porque, né, tá programando em Kotlin. Cal can be replaced with binary operator. Não usa aquele cara ali porque não precisa. Tá. Aí tá, vamos fazer o override do toString, que daí ele tá imprimindo bonitinho, né? Ele não tá mais imprimindo o endereço. Aqui ele vai implementar o equals, considerando o valor, né? Não mais a referência da memória. Então ele vai considerar o valor. Então se ele for considerar o valor deles, do name, eles vão estar iguais, certo? Esse equals aqui vai dar true. E esse override aqui do hashcode, eu achava que ia dar diferente, né? Mas ele dá igual mesmo, porque aqui ele imprimiu diferente. Isso aqui foi uma pegadinha pra mim. Eu achei que não ia... Agora eu não me lembro. Vou rodar aqui pra ver. Mas eu acho que ele vai continuar dando diferente. Não sei, vamos ver. Esse aí foi um item até do Java efetivo. Tinha um capítulo que ele falava: se você sobrescrever o método equals, obrigatoriamente você tem que sobrescrever o hash. Mas isso era uma Você boa lembra? prática do Java. Eu não sei se para Kotlin Java, precisa. mesma coisa. Mesma coisa. Porque o que ele coloca lá no livro, né? Que quando você tem um hash set, ele vai verificar se o hash é igual. Se for igual, depois ele vai verificar se os valores ali do objeto são iguais. É uma forma de ele validar mais rapidamente ali se o hash set tem ou não um objeto. Auxilia, né? Então... Quando ele usa aquele... Mas era porque quando ele usava aqueles comparator, né? Ou não? Aquelas coisas de comparação. Ou não? Não tem nada a ver. Era isso mesmo de tomar cuidado com equals, com hash. Quando sobrescrevesse um, tinha que implementar o outro, justamente para nesse hash set aí ele já funcionar, né? Tipo, ele vai ver, o hash é igual dos dois objetos, então pode ser que eles sejam o mesmo. É o mesmo hash code, aí verifica se os campos são iguais. E aí, hash set ele só inclui uma única vez o objeto, né? Ele não pode duplicar. Sim. Então ele usa essa implementação do hash para ver se é o mesmo objeto.
assim, se ele vai dar um sort lá numa collection, né, ele vai usar pra comparar e tu vai ter que implementar ali, Isso. enfim, Então segue se implementar o equals, faz o hashcode também. Mas aqui É, dá pra ver sim. que deu igual, olha. Porque ele tá considerando, se eu É, for, porque ele tá pegando o nome, né? O nome é o mesmo, o postal code é o mesmo. é tudo mesmo. Porque É, agora ele tá considerando o quê? Ele não tá considerando mais o endereço ali da memória da classe, né? Ele tá considerando aqui no equals os valores uhum. internos do objeto, né? Mesmo Eu eles não estão sei como, implementando. não sei como que é a implementação padrão ali do hashcode, né? Mas assim, da forma como ela tá feita agora, tá considerando só os valores do objeto, e aí como são iguais, né? Acaba Se, sendo o mesmo. se eu não implementar o hashcode, ele vai dar diferente, ó. Porque, assim, se for pensar, o customer, o objeto customer, ele deveria ter, é premissa ele ter o mesmo hashcode que esse mesmo, eles tendo um endereço de memória diferente, né? Mas eles vão ter o mesmo hashcode. Eu agora não me lembro. Mas Então, se é isso. deveria. é, o exemplo que ele mostrou foi esse daí do hash set, né? Que como o objeto tem os mesmos valores, o hash code deveria ser o mesmo, porque aí você não permite que você inclua esse mesmo objeto dentro do hash set. Dois Ah, objetos com os mesmos valores dentro do hash set. então é pareado, então. Então É, é uma coisa não que é automática, porque não. a gente que tem que fazer, porque se um o que manda no hashcode é o equals. Então, entendi. Ah, deu nó. Porque assim, aí ele vai imprimir diferente, mas será que é pra ser? Depende do se você for fazer uma comparação para ela dar certo e usar o hashcode, ele tem que ele tem que estar considerando Uhum, implementando junto com equals, né? Se vai usar isso, um, usa o outro. Agora eu entendi, Cris. isso. Não tinha entendido isso. Ah, beleza. É, eu Ai, lembrei ai. do Java efetivo. E aí eu joguei o exemplozinho ali embaixo do hash set, porque aí me deu um nó, porque Ótimo. ele falava assim, ah, você inclui no hash set, tipo, incluir um objeto customer, né? E aí depois eu fui ver se eu criando um customer com o mesmo nome, com o mesmo postal code, se ele ia falar que já existia, né? Só que ele disse que não. E eu tava entendendo aqui no livro que ele ia falar que já tava, enfim, aí eu fiquei meio confusa. Vamos ver aqui. Eu não. Eu acho que esse aqui do hash set eu não rodei aqui pra testar. Eu não sei se tem no livro em português também, ele falando do hash set. Ó, ele tá. Ele criou Ah, um. não, deu true. Ixi, tô ficando louca então. Não, mas é porque eu tô usando o custom, ele tá todo implementado, não é isso? Se eu tirar aqui e É, comentar tudo de novo, comentar como é, tava o raw ali, como é que tava o cru, ele vai dar diferente. é se tirar o hash code, aí acho que vai dar false. Sim. É que como tá direitinho aqui, ele tá. Aham. Entendeu? É porque ó, são dois objetos customers diferentes, só que com os mesmos valores, né? Mas ele fala, não, dentro do hash set ele contém esse customer, porque bate o hash code, bate o nome, bate o postal code, né? Uhum. Aqui ele tá dizendo Então assim, tá ó. certo. É uma lista de Alice com um objeto só, né? Aí eu tô Uhum. dizendo,
esse custom aqui, que é outro que eu tô criando aqui na hora, né? Uhum. Tem outro endereço Isso. na memória. Só que ele tem o mesmo Uhum. valor. Esse Alice tá dentro da. Existe aqui, é o mesmo, né? Tipo. Aí ele deu true, que existe. Por quê? Porque eles Uhum. têm os mesmos valores, então o hashcode vai ser o mesmo, né? Beleza, Sim. agora entendi. Se eu for lá Ó, e comentar aquele lá, ele vai dar falso. E aqui ele gente, mas eu tinha certeza que tinha dado falso. Não, é por causa disso Tô- mesmo. Ó, vou comentar. Hoje eu tava com o hashcode comentado, então, sei lá. Que Ah, doida. falou em equals, implementa Uhum. hashcode. É isso. Isso. Tem Mas que isso, ficar pareadinho. mas isso é bug do Java. Eu acho que o Java devia fazer isso pra nós, né? Mudou o equals ali, ele já troca a implementação do hashcode já automático. Já deveria. Mas, enfim. É que na verdade você vai falar, tipo, quais campos é para considerar, né? De repente você tem um É. objeto e você só quer considerar o CPF e não quer considerar o nome no equals e no Sim. hashcode, Sim, né? mas se eu estou dando override, ele podia na compilação já. Tem override aqui, entendeu? Então eu já jogo, Uhum. já considero isso no hashcode por baixo dos panos, né? Mas assim, não, tem que vir aqui fazer coisas na mão, entende? Mas tudo bem. E se a pessoa Você não esquecer? aceitou isso ainda? Não aceitei. Agora eu tô tem coisa que, pô, cara, por que eles não automatizaram? E se a pessoa esquecer? A pessoa esquece. Não tem que decorar Ah, isso. aí no IntelliJ ele tem aquela implementação que ele faz o toString. Será que ele faz do hash também? Sabe quando você pede para criar Ah, o get, set, toString? para facilitar, né? Tipo, clica ali no É, botão direito, vê se ele seleciona O perdão, customer aqui, pega o objeto, não objeto, o, a classe. a Não classe. sei, esqueci os nomes tudo. O customer É a mesmo. classe. Tira O o override do string. Vamos ver generate. se ele faz isso. Comenta ali o override na linha 4. Tá. Tá, ali, ó. sim. Ele pôs do equals e hashcode. Generate tem ali. Seleciona a linha 3. A linha 3. Aqui. Acho que não precisa não, Não já. precisa, não? Já aparecia lá no menuzinho Generate. Generate Aqui, né? equals and hashcode. Ou Já should tem. add. Tá. Tá vendo que ele até colocou end, né? Tipo, ó, pra eu fazer os dois, pra Tá. também não ficar É ruim a, depois pra tu. tá, entendi. É a forma que eles têm de. Ó, clica aí, vamos ver se quebra tudo. Ah, Generate tá. boolean and hashcode int already defined for class customer. So you want to delete them. Tá falando que você já fez. Pois é. Se eu apagar. Não, essa aí. Não, se eu apagar, ele vai. Ele vai. Eu acho que ele vai. Fecha. deixar. É. Mas entendi. É só isso que eles têm de facilidade, né? Ó, Ah, ó, tem os campinhos, né? aí tu seleciona. Mas é bonitinha. Tá Ué. indentadinho e tudo. Mas. Ah, ele jogou 31 também. Que coisa. Então, tá o exemplo do livro da 31, né? Nossa, número mágico. E aí eu vi, tipo, eu tava tentando achar, porque eu nunca tinha entrado muito nesse assunto de ambos. Aí eu tava com a ajuda aqui do chat, vendo realmente o número 31, porque é o número primo, né? Então, quando você. Sabe aqueles padrões de. Ai, como é que fala? Tipo, de encrypt de números? Aham. Como é que fala em português? Esqueci. Fotografia? Enfim. Isso. Nossa, obrigada. Como é, Sempre, como é que é o sempre se nome? baseia em criptografia.
Ah, criptografia. Como que eu criptografo algum número grande? Eu faço ele a divisão de números primos, Hum, porque é muito mais difícil você conseguir decodificar ele, entendeu? Então, sério? geralmente, os números eles são multiplicações de números primos. Não sabia disso. Porque o número primo, ele é aquele número que só dá para dividir por um e por ele mesmo. Então, para você não fazer, tipo, sei lá, como que fala? Ah, tá vendo? Eu tô esquecendo tudo, gente. Hard code? Não é nem hard code, mas você fazer, tipo, um negócio que começa, tipo, testar muitas vezes a mesma senha para ver qual que é a senha, Ah, as combinatórias. E como que eu posso fazer isso? Eu pego o número e faço, vou dividindo ele. Vou, tipo, divido por dois, por três, pelos números primos para ver como que ele é escrito. Então, a base da criptografia é trabalhar com números primos, porque ele só divide por um e por ele mesmo. legal. Uma das bases, né? E assim, tô bem na superfície, Uhum. porque criptografia é um tema muito, muito legal, muito Sim. interessante. E esse número aqui é um mais O safe. 31 é o número primo. Uhum. E aí ele usou aí, o livro usou, o chat GPT usou mesmo o 31, eu achei muito É, Então icônico. deve tem, ter uma tem uma convenção. explicação. Uma É. convenção, sim, né? Da API de usar. Boa, muito legal. Agora esse eu tinha me esquecido e dá uma raiva nesse negócio. Esse tu implementar o equals, tu tem que obrigatoriamente implementar o hash e tu se esquece. E a gente se esquece, mas tudo bem, que daí vai dar tudo errado as coisas. E eu achei que o Kotlin ia melhorar isso, mas não continua a mesma situação, então. Mas tudo bem, isso aqui tem que decorar. Beleza, né? Eu acho que legal. Podemos prosseguir aqui pro item 4.3.2. Querem comentar mais alguma coisa desse item aqui ou fechamos? É isso aí. Comparação otimizada. Vamos pro próximo. É aqui. Só melhor direto pro código, né? Mas a gente vai ver a data class e imutabilidade nesse item aqui. Aí, o data class automaticamente implementa o toString equals e hashcode. Esse estilo aqui de, de recurso do Java, né? Na data class. Forte do Java, do Kotlin. Olha, eu vício, né? Fortemente recomendado criar propriedades read-only val, especialmente em código multithread. Para alterar um valor, recomenda-se a criação de uma cópia do objeto com um valor específico alterado. Os records, que foi introduzido no Java 14, é similar aos da data class. E o método copy não existe no record, somente no Kotlin. Olha, é um recurso que eu tô achando interessante. Pra mim é novidade, isso que nem eu tava comentando com a Cris no início. Eu tô assimilando, eu tô estudando aqui literalmente ainda. Então, tem coisa que eu não peguei. Eu executei, entendi mais ou menos e tô entendendo. Vocês que me ajudem agora, daqui pra frente. Eu entendi mais esse aqui. Tem do delegation. Mas vamos lá, vamos ver se vocês me ajudam aqui a entender o data class. Aí tá, a declaração é assim, né? Tu bota um data antes do class. Beleza, a princípio parece igual. Mas é parecido, né? Não tem implementação nenhuma. É parecido com records. Records eu já vi. Um pouquinho, não usei muito, mas já entendi que não precisa ter implementação ali por baixo dos panos, ele já sabe. Mas ele tem uma diferenciação, né? Tem comportamentos diferentes. Então aqui eu criei um data class customer data com nome e postal code igual ao customer lá, só que ele é data. Aí criei 3 objetos data class
com números diferentes, com valores diferentes, né? Então, ou seja, eles além de terem o endereço de memória diferente, eles também têm valores diferentes, então não vão ser iguais. Aqui ele está imprimindo o primeiro. Aqui ele está tentando verificar se o primeiro é igual ao segundo e o primeiro é igual ao terceiro. Eu acho que eu rodei, mas não me lembro o que vai dar aqui. Aí ele também está imprimindo o hashcode para ver como é que tá, né? Como não tem implementação nenhuma, eu suponho, né, que nem a gente viu no outro exercício, eu suponho que vai dar tudo diferente, porque o hashcode vai estar diferente, não tem equal implementado, eu acho que vai dar tudo diferente, mas... E aqui tem o processado, né, o mesmo esqueminha ali que a gente viu ali, um hash set aqui de objeto, aí ele vê se contém o C3 aqui, que é o último, se ele contém nesses aqui. E como eles são tudo diferente, eu acho que ele vai dizer que não tem, Hoje, não sei. mas o C1 é igual ao C3, hein? Que bate o nome e o postal code. Esse que é o detalhe. Se ele vai considerar que é igual ou não, o 1 com o 3. Eu não tinha percebido, achei que era tudo diferente, cega. Ih, rapaz, tá. Vamos rodar aqui pra ver. Então um vai ser aqui, ele vai dar igual, mas como ele não tem o equal implementado, ele vai dar diferente, eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Imprimir o primeiro. False. O 1 igual ao 2 tá false, porque é diferente. O 1 igual ao 3 é true. É. Meu, então o Data Class ele já é aprimorado. Ele faz tudo. O Data Class, tudo aquilo que a gente implementou no exemplo anterior, o Data Class faz por debaixo dos panos. Não precisa escrever tudo aquilo. Ele sobrepõe lá o equals, hashcode. Então, ele faz as coisas que eu queria que ele fizesse já. Isso. No normal. Isso. Mas... Então, vou usar só o Data Class. Qual é a vantagem? Ele tem vantagem? Tem essa vantagem. É a vantagem. Essa é a vantagem. Essa é a vantagem. Então, dá para usar Data Class em tudo ou tem alguma restrição? Vamos ver. Então ele já faz o toString bonitinho, né? E aqui? Aí ele imprimiu o hash, tá igual. Uhum. Já tá. E true aqui, porque ele tá dizendo que tem. Referência do C1 igual ao C3? False. Por causa que a referência é o espaço de memória. Tá. Porque ele vai fazer os dois, né? Porque o que eu tava lendo é que quando ele faz a construção, ele pega o endereço de memória, transforma em número e pega também os seus parâmetros e transforma em número. Tá. Então, assim, a referência vai ser diferente porque são dois datas diferentes, mas mas o seu conteúdo ele é igual. Por isso que o equals deu bom. Porque o hashcode é em relação ao conteúdo, né? Isso. Igual o não tem a ver com a implementação, não tem a ver com o endereço de memória, no caso, né? Quando ele sobrescreve o equals, sobrescreve também o hashcode, usando os parâmetros ali do objeto, né? Tô sacando. Então, quando eu faço equals, quando ele fala referência, é em relação ao endereço, né? De memória. E quando eu faço equals, eu tô vendo o conteúdo Isso aí. dos caras. Pra não ficar referência
conteúdo, né, do objeto. Então eu tô comparando. Eu nunca mais vou esquecer disso. Espero que não esqueça. Né, ó. E aí ele vê o equals aqui nesse primeiro aqui, ele vê o equals e o hashcode. E esse segundo ele vê um. Não entendi. E esse outro aqui, C4, ele criou uma cópia do John. Não, peraí. Ele criou uma cópia sobrescrevendo o nome. Isso. É que ele fala ali de imutabilidade, né, para usar o copy. Ao invés de você alterar, você cria sempre o objeto com um val, e se você quiser alterar o valor dele, você cria uma cópia, alterando o atributo específico que você precisa. A boa prática, né? Uhum. Aí ele disse que a cópia. Ah, tá. É que eu. Cópia de C2. Nossa, eu fiz no modo Java esse negócio aí. Não era para pôr mais C4, era para pôr $C4, né? Mas a gente ajusta. Aqui, cópia. Dentro do Dentro, né? Já da vai se aspa, acostumando. E assim, Tava pensando em Java. C4. É isso, né? É. Aí. Acho que nem precisa da chave, porque É um só. Fica assim? É. Ah, Eu acho que precisa quando você põe se você coloca um pontinho depois do C4, ponto, aí põe a name aí. Aí ele coloca, tá vendo? Quando é só o objeto em si, quando você acha que você chama a propriedade, você tem que colocar o colchete. como é que ele fica daí assim? Ele fica um depois do outro? É. Ele bota vírgula. Tá, ele botou uma Porque tem a vírgula. Tá. Ai, que bonitinho. Legal. Então é só pra ele dizer que a cópia ele sobrescreveu o nome, né? Mas o postal code continua o mesmo. Daquele não, mas ele objeto. criou um objeto novo. Mas ele criou Ele um endereço o diferente. isso, C2 permaneceu como era, aí você fez uma cópia de C2 alterando o nome. Tudo isso para você não mudar o objeto original. Você não muda o C2, você cria uma cópia, né? Alterando o que você precisa. Oi, e isso é legal para você não ter acesso direto pro C2. Agora, vamos Entendi. supor que você está pensando em um banco de dados com as informações de C2 que você tem que proteger. Então, se você dá um retorno de C4 na função quando puxar as informações, você não acessa o C2. Uhum. Entendi. Que pode dar Porque BO, você né? está vendo que você acessou o name do C4, mas você não acessou o name do C2. Então, isso é uma forma também de você garantir segurança nos seus objetos, sei lá, primários, vamos falar assim. É todo seguro, né? O Kotlin. Os BO que dava no Java, que era difícil de resolver, né? Provavelmente dava bastante erro nisso. De criar uma cópia, né? Porque aqui se tu. Não sei se em Java tem esse cópia aqui. Eu não lembro. Em Java, se você não atribuir, ele não faz a cópia também? Porque o objeto não é imutável? Então, é isso que rola. Da gente atribuir um com o outro, né? E daí ele faz ele usa a referência, ele não faz a cópia não, ele faz usando a referência. Aí quando tu muda um objeto, muda o outro também. Verdade. Então, e aí pra te fazer uma cópia, tu tem que fazer explícito, né? Uma cópia explícita. É tipo isso aqui, mas não dá pra fazer tipo C2. Deixa eu fazer um exemplo.
Tipo, C2, C4 igual a C3, sei lá, o que foi. Isso aqui, ó, que era que a gente acha que tinha feito, né? Eu vou criar um C5 aqui pra não dar problema. Isso aqui dá pra fazer no... Coloca aí, vê aí, tipo, pede pra imprimir C5. Como é que fica? Mas daí pra gente saber, ele tem que imprimir o hash, né? Imprimir o... Endereço de memória? É. Ou você mudar o valor, tipo, você cria var C5 igual a C3, depois faz um C5 e muda o código postal, talvez. Aqui Pra ver se tá... mudou no C3. que ele tentou imprimir pra ver se um tá igual ao outro, ó, no endereço da memória. Ah, tá. Aí ele vai dizer true, false. Verdade. Acho que já serve, né? Ou imprimir se o hashtag. Ó. É o mesmo. Então continua valendo. Isso aqui eu acho que é meio igual. O Java copy. Se você colocar só dois iguais. Tem que tomar cuidado. Não, se for dois iguais, ele vai dizer que tá true por causa do... A gente não alterou o nome, né? Então, acho que ele vai dizer true porque o conteúdo... Tá true. Mas tem que tomar cuidado com isso aqui, que a gente se... já fiz isso. De achar, vou criar uma cópia, não. Tô atribuindo, né? Ele tem que ir lá dar um ponto copy. Daí ele cria um outro objeto de memória com conteúdo, né? Beleza. Mas Ali ele aponta para o mesmo endereço de memória, né? Então, lembra quando a gente usava tipo, a ideia de ponteiro? Sim. Era C, não era isso daí? Eu não nem lembro. Mas me remete a isso. Tipo, é como o C5 está funcionando como ponteiro para C3. Mas assim, coisas maravilhosas. Não sei, dá pra usar em tudo que é lugar esse data class? Eu uso bastante o data class, hein? Tu usa? Nossa, eu só uso o data class, cara. Bom saber. Então, assim, não usa classe Eu normal. não sei, eu não sabia dessas propriedades aí. Toda quarta-feira eu aprendo uma coisa nova aqui com vocês. Fortemente Que bom! Fortemente recomendado criar propriedades read-only, val. Especialmente em código multithread, tá? Aí eu não sei, aí essa parte aqui a gente tá só usando ali, testando essas coisinhas básicas ali, né? Nesse exemplo. Multithread, e principalmente para multithread, né? Porque qual que é o grande problema do multithread? É que você perde a consistência dos dados. Dependendo da ordem. Porque como não é sequencial, ele pode alterar uma informação antes que... Um exemplo muito básico. Que nem, eu fiz um saque na conta corrente e você também fez o saque nessa conta corrente. Só que o seu saque não poderia ser efetivado porque o meu já tirou, sabe, tudo. Isso tem a ver com a questão da consistência dos dados. Sim, tá fazendo, sei lá, um acesso multiplataforma, sei lá, né, um bug de... Esse é o grande problema. Manter a consistência quando a gente está pensando em sistemas distribuídos. E tem loucura, né? Às vezes a pessoa tá no aplicativo mexendo, mas tá no web. Ou tá com 2 celulares usando a conta. Sei lá, pode acontecer milhares de coisas. N coisas. Conta conjunta. Eu tenho um cartão, você tem um cartão. Eu tô usando, você tá usando ao mesmo tempo.
só usar data class, gente. Nossa, dá um enredo isso aí e quebra a cabeça. Porque a gente tem situações que a gente nunca imaginaria. E aí tu vai ter que ir lá pra entender o que aconteceu. Ir lá no fundo do objeto, lá da memória, entender as referências. Se não pegar bem, não vai entender o que aconteceu. Fica tipo um mistério, né? Mistérios dos banhos. Mas vamos. Eu acho que dá. Vocês podem ficar mais um pouquinho pra gente ver esse último aqui. É um mistério pra mim também. Que é o que eu previ. Não vai dar pra ver mais coisa. Até deixei aqui meio que em branco. Esse seria só essa delegação aqui. Vocês conseguem ficar mais um pouquinho? Por mim, sim. Então tá. Por mim também. Tocar ficha. Deixa eu ver aqui. Só pra ver melhor. Esse é a delegação de classe. Usando a palavra reservada by. E, nossa, isso aqui pra mim é outra coisa, né? Que nunca imaginei que poderia acontecer. No Java eu não tô acostumada com essas coisas, gente. O 4.3.3. A delegação, olha só. A delegação by no Kotlin permite que uma classe repasse a implementação de interfaces ou propriedades para outro objeto. É a classe que tu quer, vai delegar. Ela que vai mandar. Então, evitando a repetição de código. Porque a gente tem a herança, né? Mas é diferente da herança. É um outro conceito. É uma coisa mais mais inteligente, assim. É útil para reutilizar o código sem herança, evitando problemas como fragilidade em hierarquias, tá? E personalizar apenas a partes de uma interface, delegando o resto a outra classe. Bugou, sim, meu cérebro. Bugou, mas tem a ver com problemas de herança que ocorrem no livro, fala, né? Nessa partezinha ali. O que vocês entenderam dessa parte ali que fala em inglês? Não sei se vocês conseguiram. Ele começa contando uma historinha, né? Pra explicar o porquê que isso existe. Eu só entendi no código. Só olhando o código ali, que ele implementa alguma coisa de collection, né? E ele reutiliza o código da coleção e sobrescreve um dos métodos, né? Assim, na prática é isso, né? Assim, na prática. Mas tem uma historinha do porquê que eles criaram. Falando do problema comum aqui, tá dizendo. Um problema comum do design de sistemas grandes, orientados a objetos, é a fragilidade causada pela herança na implementação. Isso tá aqui no... só para o contexto, né? Eu achei bem interessante. Aqui... Pensando assim, eu tô entendendo Aqui, ó. que é para desacoplar mais, porque na herança você fica ali acoplado com a outra classe, né? Isso. E dessa forma aí, com esse by, ele cria uma variável do tipo da classe que você quer usar, né? E aí ele sobrescreve algumas coisas e não fica tão acoplado, eu acho. Exatamente. Não fica tão acoplado e tu pode direcionar, né? Pode customizar partes. Mas aí, o porquê que isso existe é por causa desse problema aí, da orientação objeto, que é causada. Quando entendemos que uma classe é sobrescrever... Não, quando estendemos, né? Aqui tá dizendo, quando estendemos, quando estendemos uma classe e sobrescrevemos alguns métodos, seu código se torna dependente, né? Essa dependência que fala do acoplamento, dos detalhes da implementação que você estiver estendendo. Mas daí o sistema vai evoluindo, né? Vai criando um monstrinho, em outras palavras aqui que diz. E a implementação da classe base, né? Que é a Pi, a superclass aqui, vai mudando
e os métodos adicionados a ela, daí vai as pressuposições do seu comportamento feita pela sua classe, eu tô lendo em português, tá? É do livro aqui, podem se tornar inválidas aqui, ó, tá dizendo, your class can be invalid. Daí teu código, né, pode acabar não se comportando da forma correta. Isso tudo só pra essa historinha, né? Aí é interessante porque daí a gente consegue entender por que esse recurso existe, né? Mas vamos lá E aí também mencionou do decorator, né? Do pattern, ó. A essência dessa delegação aqui é relacionado ao design pattern, né? O design de Kotlin reconhece esse problema e trata as classes como final. Acho que tá aqui, ó. Em algum lugar. Mas aqui, ó, em cima. Ó. Tá, por padrão, né? Tudo é final por padrão. Daí, se tu quiser, tu open, né? Tu abre. Isso garante somente que classes concebidas para serem estendidas poderão, né? Já resolveu bastante problema com isso. Mas aí, com frequência, é necessário acrescentar comportamentos da outra classe, mesmo que ela não tenha sido projetada para ser estendida. E isso aí meio que buga um pouco. Aí, Ah, aí ele está não, dizendo... pra mim ficou mais claro agora. Com Porque, frequência, but often you need to add behavior to another class, even if, né, mesmo se você não tenha projetado ela para ser estendida, entendeu? Não é para ser, mas às vezes tu precisa. Então, uma forma comum de fazer isso é usar o padrão decorator. Então, essa palavrinha aí é uma coisa que a gente tem que associar a essa delegação, porque ele está usando esse padrão. A essência do padrão é criar uma nova classe, implementar a mesma interface da classe original e armazenar as instâncias do comportamento original num campo. Tu vai lá e guarda, meio que faz um backup da classe original. E aí, os métodos em que o comportamento da classe original não precisa ser modificado são encaminhados para a instância da classe original. Eu sei que é meio chato isso aqui, mas eu vou ter que ler várias vezes para entender. Eu não consegui colocar no resuminho ali, mas eu acho que valeu a pena só pra gente fixar que isso tem tudo a ver com esse padrão aí, para resolver esse problema. mas agora fez sentido Agora pra vamos mim, Gi. Fez? Você falou assim, sim, porque assim, o que ele fala aqui? Todas as classes são final, né? Pra gente fazer o extends, teria que estar o open. E aí a gente quer usar uma classe lá da collection, ela não é open, quer dizer, você não pode fazer herança. E aí eles criaram esse recurso aí do by para você conseguir herdar todo esse comportamento da classe, né? Uma Ela não forma é de open. abrir. Uma forma de abrir, né? De Uma forma de fazer. você usar a implementação dessa outra classe, né? Não tá usando herança, mas tá usando esse by aí, né? Delegando, né? É. Especificamente aquilo que você quer. É tudo ao Uhum. contrário do Java. Então eles fizeram tudo ao contrário, usando os mesmos recursos, só que ao contrário. É muito louco isso, cara. Mas é muito legal ao mesmo tempo de entender. Usando essa. E resolve bastante problema, né? Quer dizer, os recursos eles continuam existindo do mesmo jeito, né? A forma de. As soluções. Só que elas foram meio que feitas ao contrário, para evitar problemas aqui com o Kotlin. E é legal, tu delega. Só que ainda vou precisar. Eu vou ter que ler essa parte aqui, ó, várias vezes para entender esse lance de que quando tu não desenvolveu para ser estendida e tu ainda vai precisar fazer isso aqui como um recurso. Vamos pro código para entender. Aí vocês me ajudam, porque eu não fixei ainda muito, mas aqui tá o exemplo, ó. Aí tu cria
Delegating Collection. Tá? Esse aqui tá no livro, mas ele tá um pouquinho diferente. Ali, eu acho que... Deixa eu abrir aqui. Tá só um pouquinho diferente aqui com os métodos que tá aqui implementado aqui dentro. Então, mas esse primeiro exemplo é você implementando todos os métodos, né? Sem o by, sem o uso do by. Porque se Isso. você não usasse o by, teria que fazer dessa forma. Aham, exatamente. E ainda Bem, tá usando um array list aqui. Aqui, ó. No... uhum. E aqui Então, que daí ele, embaixo ele tá usando um mutable já com o by. aham. É que o primeiro exemplo é um array list, né? E ele usa todos os métodos do array list, né? Ele sobrescreve todos os métodos do array list. Uhum. Sim. E aí no segundo ele tá com o by, só que aí acho que ele usa esse mutable list porque ele precisa adicionar coisas aí nessa coleção. Uhum, mudar, né? Coisas ali. É, Tá. E é, aí ele vai sobrescrever só o que ele quer, né? Algumas coisas, isso. não tudo. Mas nesse caso aqui é obrigatório? Não é obrigatório aqui também. Não. Bom, vamos ali Eu pro acho que código. ele só tava mostrando como você faria se não usasse o by. Que você ia ter que definir todos os métodos ali, dar override em todos os métodos. Hum, é, vamos. É, tá. Criou aqui igual, né? Aqui tá igual. Só tem o get. Podemos adicionar os métodos. O contains, o iterator. Aqui eu só coloquei um print aqui a mais. Mas é a mesma coisa. O exempt. Aí tem Mas, adicionei aqui um print. Aí eu fiz a mesma ideia, só que ficou meio. Pra mim poder executar, eu gerei esse exemplo aqui embaixo, ó. Pra gente conseguir ver. E aí tem um de baixo uhum. que. Aí eu fiz com o mutable aqui, ó. Tem um de baixo, ó. Então, mas naquele de cima, como você tá usando o by, você não precisaria sobrescrever todos os métodos. Eu entendo isso. Não Que precisa. se é, Eu acho que não precisa mesmo. Se eu apagar um aqui, ele não vai dar erro, não vai. continua funcionando. Isso. Você tirar o exempt, tirar o. Posso deixar só o É, print aqui. porque a vantagem do buy era justamente isso, você usar os métodos que já existem da outra classe. Só Né? vou deixar aqui o print. Vou tirar o exempt, por exemplo. Aqui tá sobrescrito, ó. Uhum. Sobrescrito. Método adicional, porque é um novo que foi colocado ali, né? E aqui tá com acesso delegado, porque esse cara aqui tá sendo sobrescrito. Então Então, ele não mas tá pegando o do original, se, né? se você tirar esse size e tirar o outro método, eles continuam funcionando, né? Aham. Eu vou tirar aqui. O- Vou dar uma limpada. Vou deixar. Vamos ver. Podemos. Porque aí você está usando da. Vou deixar só esse Aham, adicional aqui, que é um novo, por exemplo. Ele não tá. deu erro nenhum. Sim. Aí, eu acho que o acesso não vai estar mais sendo delegado, eu acho. Ou vai. Ele vai pegar da implementação original. Mas, Isso. tanto faz. O É, valor vai porque ser o tava igual, mesmo. né? O valor vai ser o mesmo. Ó. É. Você Mas, só faria o override em algum método que você quer alterar o comportamento realmente, né? não vai dar erro, não vai quebrar nada. Né? Não. Não vai. Só que aqui nesse caso aqui não tá delegado mais porque eu não tô sobrescrevendo o size, né? Ele tá usando o original. Esse aqui é o adicional e esse aqui não tá sobrescrito. Mas se eu quiser eu posso sobrescrever. É tipo uma herança, né? Só que delegada. Né? Eu não tô dando extends e tal. É uma
outra forma de fazer um comportamento aqui. Mas, cara, eu ainda tô com dificuldade. Não sei onde que eu usaria isso. Fico pensando aqui. E aí? Eu entendi Não, mas o que fiz. ele até mostrou um exemplo no livro. Ele. Que era? Acho que tinha um ad, e aí tinha um contador. Esse aqui é esse aqui de baixo. É o de É o baixo? próximo exemplo. Eu coloquei até aqui. Que daí esse aqui ele vai dar um outro exemplo de class delegation, né? Eu coloquei, é o mesmo exemplo, tá? É o mesmo exemplo. Vamos olhar ali. Ele. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu copiei igualzinho. Ele criou um counting set usando mutable. Essa parte aqui ainda eu fico com dificuldade de criar assim. Eu vou criar uma class genérica. Aí eu vou ter um inner set aqui, que é uma lista, né? Com um by inner set. Esse nome sempre tem que estar referência a esse aqui, né? O Essa by sempre tem que ser esse cara aqui de cima, essa tem que ser variável. tem que ser a variável que você definiu. Que ele falava do padrão decorator, que você cria uma variável, né, do tipo. Você vai querer, sei lá, delegar isso, né? Uhum. E aí você tem que pôr esse by aí. Mas parece herança mesmo, né? Porque você põe 2 pontos, mutable set. Só que aí esse mutable set não é open, né? E aí você põe esse by e o nome da variável, né? Aqui tá private, né? Aqui É, tá privado. E eu acho que nesse aqui. Não, é que eu não tenho. Aqui também tá private. privada. Mas mas eu não gosto de falar herança porque não é a mesma coisa, né? Mas é porque a gente já É, tá mas, acostumado com PO, né? Mas é mas lembra a herança porque tem esses 2 pontos, né? lembra? E o comportamento é parecido. Mas tu tá sobrescrevendo. Mas enfim, daí ele cria que esse é o objects added, objetos adicionados, deu um override no add, deu um override no remove e no get count. Aí ele criou a lista de int e adicionou aqui os inteiros, né, na lista. Aí deu print acessando essa variável aqui e o size, um contador. Ele só imprimiu essa linha aqui de baixo. Adicionadas 0 objects, 2 unique. Deixa eu ver. 0 objects. Pois é, aqui tá. É algo estranho. Deu diferente aqui É. o resultado. Vamos ver o que houve. Acho o bug. É pra tá igual. Tá certo que É não tem. é um set, né? Hash set. Hash set não pode incluir valor duplicado. E aí ele está incluindo 2. Então ele deveria dar só 2 objetos únicos. Só que ele deu 0 objetos. Eu acho que deu problema com o meu contador. Eu acho que pode ser. Tem alguma coisinha. O get count. Onde que eu tô incrementando o meu. Aqui ele incrementa. Aqui ele remove. E aonde que eu tô.
Mas que eu acho que get count, se eu pegar o get count aqui, será que é isso? Mas é o primeiro que tá dando 0, né? Não, longe. Esse Deu tudo objects errado. added. Não é esse aí, é esse aqui. É. Onde que tá o bug agora? Onde que ele tá definido? Object. Aqui ele é o object added mesmo. Aqui Aham. ele começa com 0, ele dá um soma no add e o add all nem tem remove aqui, eu acho. Ah, não tem remove. Mas a gente nem tá É, usando. mas não usou, né? Não tá usando lá. Mas eu posso até retirar, mas não. Tem só. Ah, eu já sei qual é o problema. É que lá ele tá usando o Ah. add all e o add all tá. Ah, Não tá tá sem o usando. ideal, né? Aqui eu só botei o add. Ah, tá aqui, ó. Ele sugeriu. É o Né? add all. E aí o add all chama o add aqui. Aham. É verdade. Peraí. Deixa eu ver. Add all. Fan. Add. E aí ponto size. É isso. Não tava exatamente igual mesmo. Tinha um bug. Ah, agora sim, ó. Uhum. Eu não tinha feito exatamente igual. Mas. Eu vou falar assim, ó, tá, eu tô entendendo, mas eu não entendi 100% disso aqui. Não fixei, tá, pra mim tá meio nebuloso ainda. Como a gente fala. Mas. E pra vocês? O que vocês acharam dessa delegação aí? Delegation. Não é Já usou? trivial. A Jaque tá quietinha, acho que ela dormiu. Jaque. Não, eu fui pegar uma coisa pra comer. Ah, ótimo. Você já usou Por isso que eu. Delegation? Não. E é isso que é muito louco, né? Porque como eu aprendi muito em cima dos projetos que eu já estava tendo acesso e muito Ctrl+C, Ctrl+V. Então tem muita coisa que tem de recurso na linguagem que eu não conheço. Por isso que me anima tanto, sabe? Tipo, nas nossas conversas. Tem muito mais recurso. E, tipo assim, isso aqui não é trivial, né? Como dizem, é meio clichê falar. Tem um amigo meu que fala, ai, não é trivial, nada é trivial. Como fala, não é comum de tu ver assim, hoje eu vou usar um delegation aqui pra. Não, e Não aí, é. como você colocou, tipo, ele é baseado no decorator, certo? Do design pattern. Eu provavelmente usaria, eu faria, se eu preciso de um decorator, eu ia pegar, tipo, a estrutura do decorator e usar, e não usar esse recurso, entendeu? Porque, ó, não sei Então. se vocês já acessaram aquele de design patterns, Uhum. aquele site do Refactoring Guru, que tem todos os exemplos do como você pode fazer. Tem os patterns e como você implementa. Então, consequentemente, eu ia olhar para isso e ia fazer. Ah, puta, preciso de um decorator, tá? Então, eu vou olhar no Sim. Refactoring Guru e eu vou fazer. E eu Uhum. não sabia, não tinha noção. A linguagem já vinha com uma. Já tem um pattern implementado na API. Isso, é isso. Que incrível. Tipo assim, de repente tu ia olhar assim, cara, eu tenho que fazer tal coisa, mas vai dar problema. Pensando com a cabeça no Java, né? Do padrão Java de programar. Ou até por não ter chegado nesse ponto, né? Que a gente está estudando o livro de Mas fundamentos, é né? por falta de conhecimento da linguagem, sabe? E aí tu vai lá e tem o decorator que dá pra fazer. Uhum. E aí vai É, fazer o decorator na mão. E dá pra exatamente. fazer. É. E quanto tempo eu já não perdi fazendo design pattern na mão, cara? Mas Pois é. enfim. Estamos aprendendo. E no Java tem também coisas assim que eu nem imaginava também que eu tava
só lendo livro. Alguém, ou artigo. Mas eu não tenho costume de ficar lendo Medium. Tem bastante coisa no Medium, pessoal, às vezes, que conhece a API bastante em inglês. Só que eu não sou leitora de blog de Medium. Eu sei que tem bastante coisa lá. Eu tô conseguindo mais com livro mesmo. Acompanhando o livro. Mas Eu muito legal. Mas muito legal mesmo. Né? É isso. Finalizamos com o bye aqui. Ainda vou ter que rever, vamos ter que continuar fazendo exercícios, né? Que é Mas um sabe que repasse. existe. Sabemos já que existe uma delegação de classe, ou seja, amiguinho, vai lá e faz tua coisa, porque no momento, eu quero que faça um comportamento assim, usando, reutilizar código sem herança. Não tem herança. É usando o decorator. Reutilizar código sem herança. Cara, isso aqui é uma loucura. É que a gente fica achando que reutilização de código é só com herança, né? Mas só que não. E é isso. É parecido, mas não é. Muito bom. Muito bom. É isso. Muito obrigada. Vamos descansar. Valeu. Chega de Kotlin. Jaque, antes de finalizar, você sabe, não sei, não lembro se da vez, eu vou cobrar aqui. Você chegou a fazer algum exercício aqui no Chapter 3 ou não? Fiz. Quando Aí eu abri o meu código. E aí. Se quiser subir ou mandar pra gente que botar aqui na pastinha. Não sei se eu vou fazer isso, não. Mentira. Subo sim. Não, Só eu tava preciso do. pensando em escrever. Não, eu acho que eu baixei o. Não, baixei esse não. O que, meu filho? Baixei sim. acho Eu que fiz faltou... em cima desse repo. Deixa eu dar um git pull aqui. Talvez eu tô Quer só dizer, faltando subir. Dá um puxa aí. deixa eu. Que, meu filho? Mas eu não tenho. Peraí. Ou você tem Eita. permissão aí, não lembro se no repositório. Se não tivesse, der erro, aí a gente resolve ali. Mas se você Tá tá bom. ainda com os exercícios, não jogou, não deletou. Não, eu acabei de abrir, porque eu estava tentando fazer também algumas coisas enquanto você falava. Mexer aqui, entendeu? Então, Beleza. peraí. Só pra a gente complementar aqui. Ixi, eu não sei nem como que eu subo isso. Peraí. Tenta dar um commit push aí direto. Se der erro, é pro caso de permissão. Acho que eu vou botar até o 4.3.3. Não, mas vou esperar tu dar um antes de subir. Senão você vai dar com... Faz um update antes e daí tenta subir. Tá. Senão vai dar... Ele vai dizer... Tá bugado aqui. Peraí. Deve baixar bastante Eu tô coisa. achando que tá mais fácil eu te mandar o arquivo e você fazer aí. Você que sabe. Ver se eu consigo adicionar aqui. Upload file. Tá bom. Aí você manda aí, a gente copia e cola ali. Ó, tô mandando agora. Eu fiz do capítulo 3. Aí eu coloquei esses 4 exemplos. Joguei aí. Aí faz uma pastinha. Aqui no... Tá processando. dá pra mandar arquivo aqui. Que legal, não sabia. Olha. Aí coloca, tipo, não sei, faz uma pastinha chamada Chapter 3 e joga aí dentro. Olha lá, baixou, ficou até com o ícone do IntelliJ. Tá bom.
Edição 4, 1, 2, 3. Eu acho que esse último tá vazio, né? Deixa eu ver. Tá vazio. Eu ia colocar exemplo de extension functions, mas eu acabei, acho, colocando lá no PPT, ou a gente não chegou nesse, eu não me lembro. Tranquilo. Foi os arquivos, né, que deu. Depois a gente vê. Mas esses aqui, esses 3 aqui, já. Só pra não ficar vazio lá. Vazio. O chapter. Não, eu ia escrever, nossa, eu vou ali, não quero incomodar já, que ela já deve ter jogado fora. Mas tá bom, que bom. A gente vai botar ali no repositório. Ai, obrigada. Boa noite pra vocês, bom descanso. Boa E noite, até gente. semana Obrigada que por vem. hoje. Valeu. Quem quiser se voluntariar aí, já vou deixando a deixa. Eu posso lá pro dia 30. Semana que vem eu não consigo. Opa, Eu pego. tá bom. Ó, Eu pego aqui. Aí dia 30 pode colocar que eu pego. até lá eu também posso ajudar. Então tá. Tchau, tchau, meninas. Boa noite. Valeu, meninas. Tchau. Bom descanso.